Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou na noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem as sombras da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim, pra mim. Na cidade de ouro, onde iremos morar, toda a vida se transformar. Como as crianças seremos e em paz viveremos com Jesus, o Senhor reinar. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem as sombras da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Eu sei. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu.
Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo, amor tão grande pode ter de entregar. Faça o quê? Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Agora foi. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Rapaz, estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem aí? Aqui Tô ouvindo bem. Luciano, tudo bem, Luciano? Tudo na bem? paz? Na paz. Graças a Deus. Johnny, tudo em ordem, Johnny? Tudo em ordem? Graças a Deus. Nós estamos aí aguardando o Maurício? nosso pastor Marcos. Não acessou ainda, mas nós vamos começar nosso bate-papo. Tá? Hoje, nosso palestrando tem um tema bastante interessante, né? Que nós vamos tratar sobre a relevância da Bíblia, né? Tendo em vista que nós estivemos aí no domingo passado, o Dia da Bíblia. Então, nós vamos iniciar hoje comentando um pouco. E o tema desse comentário é a importância da Bíblia. Tá? Eu quero pedir aos irmãos que já estão participando, assistindo aí, palestrando, para que compartilhe com os demais colegas, amigos, compartilhe o link, peça aí para os irmãos assistirem também, fazerem seus comentários, porque é sempre importante a participação de todos. Tá? Compartilhe o nosso canal aí, é simples, né? Mas vamos fazer esse canal crescer para que a gente possa juntos aprimorar, né, o conhecimento.
está presente hoje aí o nosso diácono Johnny, né, Johnny Santana, é o seminarista, o top lá da UIB, o professor evangelista Luciano Duarte, né, homem de Deus, um amigo pessoal também. E eu quero pedir a Johnny, vamos fazer uma oração rápida, né? Uma oração inicial, e a gente começar a debater esse assunto aí enquanto os irmãos estão compartilhando e se achegando também. Tá bom? Bem. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque, Senhor, tu estás presente, ó Senhor, aqui conosco. Pai, te peço, Senhor, continue usando, Senhor, cada um desses irmãos, Senhor, que estão aqui presentes, Senhor, nessa live. Senhor, nosso amigo, Senhor, evangelista Luciano, pastor Rogério, o pastor Marco que ainda vai entrar. Senhor, que seja de grande aprendizado, Senhor, para todos nós, Senhor. Continue conosco, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Ô, Johnny, vamos começar aí tratando sobre a questão da origem bíblica, né? Então, queria que você pudesse expor, né, dentro daquilo que você preparou para apresentar para os irmãos, então, um resumo sobre a origem bíblica. Bom, primeiro, vamos falar do nome da Bíblia, né? Que é essa palavra Bíblia, vem do grego biblion, que significa livro ou rolos, né? Segundo alguns estudiosos, foi escrito em um período de 16 anos, e durante esse período aí de quase 16 séculos, Deus usou cerca de 40 homens para registrar, agrupar e preservar a Sagrada Escritura. É sempre bom lembrar, né, que alguns crentes ainda não sabem, a Bíblia é composta por 16 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, e, por curiosidade, a Bíblia foi o primeiro livro no mundo a ser impressa, e já foi traduzida em mais de 2.900 línguas e dialetos. Ela foi dividida respeitando uma narrativa, né, livro a livro, sendo agrupada por estilos literários, que são o Pentateuco, são os primeiros livros da Bíblia, né, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. Lembrando que profetas maiores e menores não tem nada a ver com a relevância de cada profeta, é somente o tamanho da obra. Se um livro era muito grande, profetas maiores. Quando era pequeno, profetas menores. Os evangelhos, a história da igreja, as epístolas e o Apocalipse. É importante ressaltar também que nós chamamos a Bíblia como a palavra de Deus, né? E o próprio Cristo, ele autenticou isso lá em João 10:35, que, vamos dar uma olhadinha aqui, ele diz lá: pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Isso é o próprio Cristo autenticando que a Bíblia é a palavra de Deus. E nos dias de Jesus, a Bíblia tinha a sua divisão em 3 partes. A lei de Moisés, né? Os profetas, os salmos e os livros de literatura sapiencial. A linguagem em que a Bíblia foi escrita, originalmente, né, são o hebraico, o aramaico e o grego. E os materiais que foram empregados para a escrita da Bíblia foram o papiro, esse era o mais comum, né, que é feito da planta do próprio nome, o pergaminho, que eram peles preparadas de ovelhas, cabras, antílopes e outros animais, o velino, que eram peles de filhotes de diversos animais, o estraco, que era um fragmento de cerâmica esmaltada. Inclusive, esses fragmentos têm sido bastante encontrados lá no Egito e na Palestina. Se der um Googlezinho aí, as pessoas podem confirmar. As pedras também, né? Escreviam com outras pedras. Tabletes de argila. Esse era um dos materiais mais baratos e um dos mais duráveis. E os tabletes de cera também. E todos esses livros, para fazer parte da Bíblia, foram necessários passar pelo cânon, né? Que no sentido religioso significa aquilo que serve de norma, de regra. Então, esses livros, para entrar na Bíblia, tinha que ser reconhecido como inspirado por Deus. E isso aí eram homens, né, tops, que faziam essas avaliações.
Já os livros que não entraram na Bíblia são considerados livros apócrifos. E agora eu deixo aí com os feras aí falarem aí. Acabou de chegar aí o nosso pastor Marcos, né? E vai estar aí também compartilhando com a gente um pouco do conhecimento que ele tem a respeito da inerrância da Bíblia. Eu quero apenas deixar uma observação, já que nós vamos entrar na questão da inerrância da Bíblia, a aplicação um pouco mais ampliada. Algumas vezes que eu estou ministrando a matéria Origens Bíblicas, eu gosto de fazer uma provocação. Eu não sei se os demais aí, pastores gostam disso. E Jones já sabe até do que eu vou falar, irmão. Eu pergunto para os irmãos se eles têm... Por que eles têm coragem de sair de casa carregando a Bíblia, né, embaixo do braço? É porque eu acho que o camarada, a pessoa que pega uma Bíblia e bota embaixo do braço e atravessa uma praça pública com a Bíblia, ele tem que saber muito o que está fazendo. Porque se no meio do caminho ele foi interrompido, um transuente lá qualquer, uma pessoa qualquer, pergunta para ele assim: ô fulano, eu quero que você me prove que isso aí é verdadeiro. E aí nós crentes, nós cristãos, usamos erradamente aquela expressão de que eu creio, eu tenho fé. Só que crer e ter fé não é para o não crente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a própria palavra. Mas o camarada que está lá fora e que nunca leu a Bíblia. Então, o que eu percebi nas aulas? Que era muito comum os alunos jogarem para as pessoas a culpa de não terem como dar a veracidade da Bíblia. Então, chegava a dizer assim, não, se ele não quer crer, o problema é dele, eu creio. É importante que eu tenha a minha experiência. Mas não pode. Nós que somos crentes, nós não podemos dar resposta assim. Né? Nós não podemos ser ignorantes, né, dessa forma. Então, dentro desse conhecimento da origem bíblica, fica muito claro, muito fácil para quem se aprofunda, para quem busca o conhecimento, de que para você crer que a Bíblia é um livro verdadeiro, não precisa de fé. É interessante que, ao final das matérias, né, de ter ministrado lá as aulas, no final do curso, todos os alunos dizem a mesma coisa. Realmente, quem conhece a história da Bíblia, a origem da Bíblia, o histórico dela, simplesmente vai acreditar. E aí eu chego a apontar algumas vezes que, né, os pergaminhos, né, os manuscritos, as cópias, né, já uma vez que não existem os originais, por que se guarda com tanto cuidado? Por que é tão valioso uma cópia original? Por que não é qualquer pessoa que tem acesso? E por que essas pessoas que defendem guardar, né, esse material bíblico, por que pessoas que estão se utilizando da arqueologia, né, da antropologia, de todas as ciências, da geografia, não conseguem provar o contrário? Né? Nós sabemos aí que tem investimento de governos alto para poder manter guardado esse material. E muitos desses cientistas, dessas pessoas que investem, são ateus. Não são pessoas cristãs, não. Eu posso não professar a fé em Deus, mas eu consegui dizer que a Bíblia não é o livro verdadeiro, é outra coisa. Então, eu quero só dar essa introdução, porque ainda que nós não sejamos, que as pessoas não consigam crer em Deus, mas a veracidade do texto, a veracidade do material, a veracidade da Bíblia não se pode negar. Tá? Desde nós que somos basicamente os leigos, até as altas autoridades nas ciências que existem por aí. Tudo prova cientificamente a veracidade do texto bíblico.
Amém, irmãos? Amém. É igual a pessoa pode não acreditar que Jesus é filho de Deus, mas não tem como negar que Jesus passou por essa terra. Porque a própria ciência colabora isso. Isso aí. Né? E eu quero deixar aberto aí, já para o Luciano e para o Marcos, que já estão aí, colocar a sua palavra, dar a sua opinião, começar a tecer aí também os comentários. Então, pode ficar à vontade de dois. Pastor Rogério, Pai do Senhor, Pastor Marcos, Pai do Senhor, Diácono John. Para mim é um prazer estar aqui junto com os irmãos, falando sobre a palavra do nosso Deus. Deus, ele se revela pela revelação geral, que é através daquilo que ele criou, né? A natureza, e ele se revela também através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos que é a revelação especial, e também se revela através da Escritura Sagrada, que também faz parte da revelação especial. É interessante que são mais de 31 mil versículos, e esses mais de 31 mil versículos estudados dentro do seu contexto, dentro do seu cenário, é absurdo que, vou falar, claro que eu sei que os irmãos, né, sabem, não há contradição sendo estudado dentro do seu contexto. Existem aparentes contradições, mas são simplesmente aparentes contradições. O que é assustador é que, se nós aqui, por exemplo, nesse momento, nós quatro que aqui estamos, Pastor Rogério, Pastor Marcos, né, Diácono Jones, nós quatro aqui, se cada um de nós pegássemos aqui um pedacinho de papel com uma caneta e começasse a escrever o que nos viesse à mente, e depois nós juntássemos, seria uma Babel, uma confusão só. Mas não foram 4, foram aproximadamente 40 escritores, homens em épocas diferentes. Alguns estavam em continentes diferentes. Um era pastor, outro era estadista, outro médico, outro pescador, e eles escreveram também. E, ao contrário de ser uma Babel, uma confusão, há uma coadunação, uma coerência. Isso mexe muito comigo, mexe demais. Quando nós observamos ali, por exemplo, os evangelhos, né, o Mateus, Marcos, Lucas e João, e há não uma correção, mas uma complementação do mesmo episódio, do mesmo fato. Cada um contribui um pouco para uma complementação de um todo. Então, é uma das coisas, dentre outras, né, que nós estaremos falando aí, que marca muito, né, nos faz pensar. É interessante, Luciano, que até nós temos aí um tópico, né, que nós vamos abordar. Eu quero pedir ao pastor Marcos para abordar esse tópico, que são os manuscritos, né, do Mar Morto. E tantos anos depois da Bíblia já ter sido canonizada, né, documentos foram encontrados comprovando, né, dando veracidade ao texto que já estava pronto. Né, pastor Marcos? Verdade. Irmãos, a paz do Senhor nos perdoe o atraso. A gente estava dando aula e a aula hoje foi bem intensa. E, cheguei aqui correndo, tive que corrigir prova porque uma aluna estava esperando no grupo lá a nota, e se eu não mando essa nota, eu não ia dormir hoje. Ela está aí na live aí. Bem, e por incrível que pareça, a prova que ela fez hoje é de bibliologia, né? E
em minha pequena e humilde participação, falar da Bíblia é algo muito importante. Todos nós sabemos, quando o irmão aqui nos antecedeu, que a Bíblia, sendo um livro especial, eu costumo, quando ministro essa matéria ou essa disciplina, a gente costuma dizer assim, nós vamos examinar a Bíblia fechada, né, contendo mais, como já foi falado, 31.100 e poucos versículos, dividida em 2 livros principais, Antigo e Novo Testamento. Ela traz aquela célebre composição, 39 capítulos no Antigo, 27 no Novo. Traz uma gama de escritores, aproximadamente 40, inspiradas pelo Espírito Santo. E dentro desse padrão, a gente também leva em consideração que a Bíblia não está composta em ordem cronológica, né? Está em gênero literário. E nós temos 10 gêneros literários. Isso tudo, acredito, que está dentro de uma fala inicial. E também vem as questões do cânon, dos livros apócrifos, das datas, do Concílio de Trento, e por aí nós vamos seguindo, a Vulgata Latina. Tem muita coisa para falar aí para 1 mês e meio, que dá para a gente concluir isso aí. Eu acho que com 1 mês e meio a gente consegue. Agora, você vai falar de um livro, falando agora acerca dos livros, no caso, os manuscritos do Mar Morto. Isso é tão interessante que quando foram fazer o teste, se não me fala a memória, com carbono 14, não é isso? Para atestar a veracidade, foi constatado que eles tinham mais de 1000 anos do mais antigo que eles tinham. E o interessante é que o livro de Isaías, ele estava perfeitamente intacto, com algumas palavras diferentes, né, da tradução. Eu vos confesso que eu gostaria de ver pessoalmente, de poder ver, de poder tocar, que um presidente dos Estados Unidos, não me lembro o nome dele agora, mas ele disse assim, acerca da Bíblia: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado irá te afastar da Bíblia. De tão poderoso que esse livro é. É um livro que, como nosso irmão já disse, todas as regras científicas, a Bíblia vem quebrando todas, e ela nunca foi, pela ciência, descaracterizada ou mostrada como um livro enganador. Não há como, até porque nós estamos falando de um livro que foi direcionado, inspirado pelo próprio Deus. E Deus, ele jamais deixaria que a sua palavra caísse por terra. Por isso, nosso Senhor Jesus disse: cuidai por examinar as Escrituras, porque nela encontrarás palavra de vida eterna. Tá? Então, a maior dificuldade que nós encontramos, ainda tenho alguns segundos? Está acabando, vamos lá. Amém, glória a Deus. Não, o negócio aqui é sério, a chave esquenta. Até porque a grande verdade é que hoje o cristão de hoje pouco lê Bíblia. Pouco lê. Eu apliquei uma disciplina em um dos seminários que nós damos aula, e o aluno marcou que na Bíblia tinha 63 livros total. Você tem uma ideia? A gravidade do assunto. Entendeu? Então, isso prova, e você vem durante um mês ensinando, explicando.
E quando a gente fala acerca da tradução da Bíblia, do que tem, da forma como foi escrita, é aquilo que o pastor Rogério falou comigo aí. A gente sempre escuta crentes cascudo dizendo, então a Bíblia está toda errada. Quando você começa a mostrar para ele a tradução real do texto, a questão é, para encerrar, eu disse assim para esse aluno, várias vezes para outros alunos, irmão, tem alguém errado nessa história, mas não sou eu que estou ensinando e nem é a Bíblia que está nos explicando. O errado aqui é o irmão. Não é verdade? Mas amém. Nós vamos dando seguimento aí, tá bom? Deus abençoe. Ô, Marcos. Sim. Esse foi os 2 minutos e meio mais longo que eu já vi. É verdade. Você é mais breve na minha oportunidade. Então, deixa eu só aqui fazer um comentário sobre os irmãos que estão participando, tá? Só para destacar aqui que é sempre importante, né? Irmãos que estão presentes. Tá? O nosso irmão Marcelo, se eu não me engano, esse Marcelo aqui é o Marcelo que foi consagrado a diácono, lá de Laranjal. Tá? Nossa irmã Morgana, Lorena Murta, mandando aí, destacando a Jônia como sendo seu líder. A Sandra Regina também, dando a paz aos irmãos. Daniel Veloso. Bênção. A Júlia Duarte. Conhece essa, o Luciano? Essa Júlia? Minha filha, minha filhona. Mandando um abraço aí também. Fernando Augusto, chamando o Jônia aí do teólogo. Pastor Maurício, também presente com a gente também. Abração, Maurício. Pastor Adilson também sempre presente. A Rosângela Oliveira, dando uma paz do Senhor a todos. Sueli Santana, que o Johnny não conhece. Tiago Barbosa, dando a paz aos irmãos. Samuel Freitas, saudando os irmãos também. A Lorena destacando aí sobre a saudade que está sentindo sobre as aulas do pastor Luciano. Aqui tem um comentário da biblioteca Fruto do Espírito, mas não estou conseguindo ler. André Alves, pastor André Alves, lá da Assembleia de Deus, em Mutuá. Ele vai estar conosco em janeiro. Tá? Um homem de Deus, um amigo, trabalha com jovens, tá? Um trabalho especial. Tem autor de livros, um homem de Deus. Tá? Daqui a alguns dias ele vai estar conosco. Tá bom? E o Edson dos Santos também dando a paz dos irmãos. Ô Marcos, você já gastou seus 2 minutos e meio, mas só aqui, ó, o pastor Maurício está falando que ele acha que essa frase, tá, é do Moody. Tá? Depois a gente pesquisa isso aí e volta para poder dar uma resposta certinha. Tá bom? Sim, sim. Tá ótimo. Ok? Não tem problema, não. Beleza. Mas, Luciano, nós estamos aí olhando, o tempo já está passando, mas nós estamos olhando para dentro da Bíblia, né, e buscando compreender esse contexto bíblico, né, o contexto histórico, colaborativo, para nosso entendimento. Né, e quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, você encontra algumas características. Né? O texto do Antigo Testamento, que era próprio e somente para o Antigo Testamento, e tem o conteúdo do Antigo Testamento que também pode ser aplicado para a igreja hoje. Nós não podemos, né? Não sei se eu estou errado, mas nós não podemos descartar o Antigo Testamento e isolar ele. O que você me diz disso aí? Você concorda, não concorda? Está certo, está errado? Pastor Rogério, o senhor falou aí do Samuel Freitas e eu vi aqui um forte abraço para minha filhota, né, a Júlia, e o Samuel é meu filho também, tá? Então, show de bola, Samuel. Um forte abraço aí pro meu garoto também. O Antigo Testamento, ele é a fundação. Eu gosto de pensar
que é a fundação do edifício. Não há como entender o Novo Testamento sem compreender o Antigo. Para se entender bem o Novo Testamento, é necessário se entender com grande profundidade o Antigo Testamento. O Antigo é a fundação do edifício, o radier, aquela abertura no solo, todo o preparo, e o Novo Testamento é o alicerce e a construção, né? Ele vem na continuidade. Então, no meu jeito de entender, claro que eu respeito, né? Com certeza, sempre estou gateando, cheirando a leite, mas no meu jeito de entender, eu entendo a Bíblia como um todo. Por exemplo, eu não consigo pregar o Evangelho sem usar o livro de Gênesis. É impossível para mim. Eu posso até pegar uma frase, como aquela frase que está lá na carta de Paulo, à igreja que estava na cidade de Éfeso. Ali no capítulo 2, tem uma frase ali que é uma conjunção adversativa, né, no português. É o mais sem ir. Posso pegar aquela frase ali, né? Mas Deus. E pregar o evangelho ali, naquela frase. O evangelho todo está dentro dessa frase. Mas Deus. Porém, Deus fez alguma coisa. Mas eu não consigo desenvolver o evangelho. Quando eu falo evangelho, né? Claro, as boas novas de salvação, a boa notícia, o plano de salvação que Deus proveu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não consigo pregá-lo sem usar o livro de Gênesis. Até mesmo porque é possível uma pessoa ser um ateu, não acreditar em Deus, ou professar uma outra fé diferente da que nós professamos, e ter um caráter ilibado, ser cumpridores dos seus deveres, né? Pagar seus impostos em dia, ser marido de só uma mulher, enfim, ter uma vida moral ilibada. E essa pessoa, se eu não provar para ele que ele está morto em seus delitos e pecados, e que ele está caminhando para juízo, condenação e inferno, ele vai me perguntar: por que eu preciso de Jesus? Então, eu preciso ir no primeiro livro da Bíblia. A fundação não está lá à toa, por acaso. Deus colocou lá, preservou lá, e é de grande relevância. Eu preciso ir lá, explicar o estado perfeito que Deus fez, lugar de delícia, cenário paradisíaco, a formação do nosso papai Adão, formação da nossa mamãe Eva, a queda, vir para a queda, depois disso, herdamos do pecado dos nossos pais, tivemos a culpa deles imputada a nós, e aí sim eu começo a trazer entendimento para esse homem, a despeito de ter, né, como eu falei, ser um bom cidadão, que ele precisa desesperadamente do plano que o próprio Deus proveu. Amém. E vou terminar agora, revelou lá no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, um plano que ele havia elaborado antes da fundação do mundo. O próprio Deus elaborou antes da fundação do mundo e revelou, tirou a cortina, tirou o véu ali. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, eu entendo a Bíblia como um todo. É uma engrenagem perfeita, né? Perfeita. Uma coisa que eu ia chamar o Johnny para argumentar um pouco, mas destacar sobre quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, né, é muito forte a presença desse contexto, profetas e profecias. Né? Uma coisa que eu quero destacar é que quando nós olhamos para o texto bíblico, né, de Gênesis até Apocalipse, nós estamos ali
observando algumas coisas em particular. Primeiro, é o registro, né, é um registro de uma ação de Deus, né, um registro de um comunicado com Deus, com o ser humano, em um período da história de Deus. Deus é eterno e, em algum momento, se começa a registrar, né, esse relacionamento do homem com Deus. Aí lá, como você falou de Gênesis, toda uma preparação para que se chegue o homem nesse cenário, até em Apocalipse, quando o homem parte, né, para um plano eterno. Dentro desse contexto de Gênesis, Apocalipse, se a gente olhar um contexto histórico, Deus, assim, ele não está só se relacionando com os judeus, quando a gente olha o Antigo Testamento. Porque parece que Deus é o Deus somente do judeu. Mas não é. Há um plano específico por meio de um povo, chamado povo judeu, que foi dado origem por meio de Abraão, mas outras nações, elas também tinham relacionamento com Deus. É porque às vezes fica no obscuro, fica no meio que no culto, essa forma de entender o relacionamento do homem com Deus. Antes de que a nação de Israel existisse, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ué, quem foi que ensinou Melquisedeque que ele devia ser sacerdote? E muito mais do Deus Altíssimo. Então, esse questionamento que às vezes nós precisamos trazer para os irmãos é para poder entender que não há somente no Antigo Testamento um registro de um relacionamento somente com o judeu. Mas você vê ali um plano específico para a salvação, que é o objetivo da Bíblia, uma salvação por meio de Jesus. E nesse contexto, você vê profetas e profecias acontecendo para que colaborassem para o plano de salvação. Tá ok? Deu para entender o que eu falei? Alguém quer argumentar isso que eu falei? Tá certo? Tá errado? Não, perfeito. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso também. Dentro desse aspecto aí, está corretíssimo. Até porque o que nós temos em mãos, dentro do Antigo Testamento, partindo da lei, nós sempre aprendemos que existe a Torá, e a Torá, dentro das leis, os 5 primeiros livros, conhecido, né, por todos, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando se parte para o hebraico, falando em hebraico, eu lembrei agora, rapaz, que tem alguém com um livro aí, um dicionário hebraico, que estou na casa dessa pessoa, vai tomar um café. Vai ficar caro isso, rapaz. Não esqueça, não. Então, quando você vai falar, quando você vai pronunciar em hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Então, existe a questão da Torá oral, a lei que foi passada, da onde provavelmente segue-se a origem de Melquisedeque. E pouco sabemos, pouca informação a Bíblia nos fornece sobre ele, e, no entanto, a própria Bíblia diz que o sacerdócio de Melquisedeque é excelente em tudo, que Cristo vem do sacerdócio de Melquisedeque. Aí você não consegue entender, porém, o sacerdócio de Melquisedeque, segundo Hebreus, é um sacerdócio de tamanha excelência, porque não é como o do homem. E quando a Bíblia fala que, mudando o sacerdócio, muda-se a lei, está se referindo a Melquisedeque. Agora, como isso chegou? Através da Torá oral, através do que foi falado. O que nós temos hoje é o que Moisés escreveu, dando seguimento. Mas, como o pastor Rogério mesmo falou, já vinha de outra linha. O que nos faz pensar, imaginar, é como uma bifurcação que ela foi chegando, se encontrar a partir de Abraão e deu-se seguimento. Mas Deus manteve um plano original que nós não temos conhecimento. Dentro do que se falou, a Torá oral, que foi passando de geração a geração,
até chegar. E o que Moisés pôde escrever? As pessoas colocam Jó também no assunto, e, no entanto, Moisés que começa a trazer uma linha acerca dos acontecimentos por ele vivido. Mas antes já existiam pessoas que sacrificavam ao Deus Altíssimo, ao Deus Eterno. E como essas pessoas conheceram a Deus, se o que nós pensamos ter em mãos e acreditamos é a partir de Gênesis? Não. Mas Deus se manifestou a outros povos, outros que acreditavam nele e que criam no seu poder e na sua manifestação. Amém? Amém. É interessante, né, Luciano, que se a gente não parar para observar esses detalhes, a gente vai pensar que a Bíblia ela é um livro exclusivo para um povo, e não é. Ela é muito mais abrangente, né, do que a gente normalmente costuma observar. Ela registra, né, ela deixa isso registrado. E no próprio contexto, né, do Antigo Testamento, principalmente, que é o texto mais longo de registro, você vê Deus agindo e interferindo e até cobrando o comportamento de povos que não eram judeus, não tinha origem em Abraão. Como que Deus vai cobrar uma postura, por exemplo, de santificação, de retidão dos ninivitas? Né? Outros povos que receberam punição. Eu já observei que algumas pessoas não conseguem compreender, e aí também já posso trazer isso para o Novo Testamento, que o pecado, né, já ampliando um pouco mais o tema, que o pecado ele é um contexto para a humanidade. E a Bíblia ela vai sempre deixar a gente entendendo que Deus ele está incomodado ou incomodando o ser humano. Se houve um plano por meio de um povo, né, um povo chamado judeu, o povo de Israel, aí os demais seres humanos, também vivos, também existentes, em toda época, também foram responsabilizados pela mesma lei de Deus. Embora, nesse contexto ali, eles estivessem fora desse título, né, chamado povo de Deus. Entendeu? Então, o contexto... Pode falar, Luciano. Não, desculpa. Pode falar, pastor? Pode falar. É que todos esses povos antigos e hoje, no século XXI, vieram de um mesmo tronco. Vieram do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva. Quando chega lá, ali para o capítulo 6, o homem estava completamente, capítulo 6 de Gênesis, o homem estava completamente corrompido. Os povos até ali vieram do mesmo tronco, era descendente deles. Vem o dilúvio, que, né, nós cremos que foi universal, ficou Noé, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, as suas noras, as 3 noras, sua esposa. E dali, não foi de outro lugar, dali surgiram o que nós temos hoje, né? Então, o que acontece? Esses ensinamentos, eles vieram de Deus. Agora, depois da queda dos nossos pais, lá no Éden, o pecado vem crescendo como uma espiral. Então, um homem, depois lá de Gênesis capítulo 3, em estado de queda, ele, por estar morto em seus delitos de pecado, ele adora a criatura no lugar do Criador. Ele não adora o Criador, ele foge do Criador, ele odeia o Criador. Romanos deixa bem claro, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, e a carta aos Romanos vai fazer alusão muito ao que aconteceu lá em Gênesis, é absurdo. Paulo toda hora vai lá, não tem como não ir lá em Gênesis, está lá, logo no primeiro capítulo. Vai deixar isso bem claro, que o homem, ele no estado de queda, ele não busca Deus, ele é inimigo de Deus, está lá. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos de Deus é alguém que odeia Deus, não é alguém que está buscando a Deus, é alguém que despreza a Deus, isso fica bem claro.
Então, a coisa vem de um mesmo tronco. Aquele anúncio que Deus faz lá, e isso irmão, o plano de salvação é a espinha dorsal da nossa fé, meu irmão. É o assunto mais importante a tratar. É o melhor antídoto para manter um cristão arraigado e fundamentado em Deus e com o coração aquecido, com a alma inflamada. É o assunto mais de maior relevância da nossa fé. Claro que temos muitos outros assuntos. A semente da mulher prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, veio na plenitude dos tempos. E assim como nós tomamos como já fiz referência, do pecado de Adão, herdamos e tivemos a culpa dele imputada, Jesus, ele toma sobre ele os nossos pecados, e ele leva sobre ele, até aquele madeiro, os nossos pecados. Por que Jesus foi pendurado naquela cruz, naquela pequena colina? Nunca houve engano nos lábios dele. Ele não tinha pecado, era o cordeirinho puro, santo, inibado, perfeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Foi porque ele levou sobre ele o pecado da humanidade, e ele quitou os nossos pecados. Quitou a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus Pai. E uma vez que nós cremos em Jesus de todo o coração, nós somos declarados justos. Olha o que é isso. A justiça de Cristo nos é imputada. Só dessa maneira, como diz lá em Romanos capítulo 5, nós podemos desfrutar de paz com Deus. A coisa está toda conectada. Está tudo assim, conectado. Não tem nada desconectado. Deus faz a promessa lá, em Gênesis 3,15, de um plano que ele elaborou antes da fundação do mundo, revela ali, pune os nossos pais, né? Porque ele não empurra pecado, Deus não empurra pecado para embaixo do tapete, expulsa os nossos pais do lugar, do jardim de delícia, provê meios para eles não voltarem. Como que volta? Agora tem lá querubins, tem uma espada flamejante guardando lá o caminho da árvore da vida, o jardim. Não tem como voltar, meu irmão. Por quê? Porque Deus ainda vai enviar um remidor, um resgatador, e Deus estava em Cristo reconciliando a humanidade com ele mesmo. É claro que houve vários acontecimentos, e aí, é claro, aquele sangrar de animais que nós vemos lá em Levítico, aquilo tudo ali era o quê? Era sombra de uma realidade que aconteceria lá na plenitude dos tempos. O porquê que o cordeirinho era sem mancha, sem ruga, sem mácula, não podia ter defeito? Porque apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse o profeta João Batista. Então, a Bíblia está assim. Agora, é claro, existem algumas leis lá, jurídica para Israel, né, que naquela ocasião, que era para eles, mas aqui, para nós aqui, né, para nós aqui, os princípios nós podemos pegar para nós. Por exemplo, que erro tem nós fazermos uma casa e não colocar um murinho na casa, né? Lá tinha que fazer um murinho. Mas e aqui? Por que faz? Qual é o princípio? Cautela, prudência, e assim vai, né? O princípio eu posso pegar e devo pegar, né? O princípio de pureza, princípio de santidade. Não quer dizer que eu vá seguir à risca o que foi exigido lá para os sacerdotes, para os judeus lá naquela época, mas o princípio permanece. Então, assim, eu entendo que o livro, né? O livro de Deus, ele tem, como todo livro tem, princípio, tem o quê? Meio e tem o quê? Fim. O livro, o rolo sagrado. Tem a divisão de capítulo, tem a divisão de versículo, que foi feita há pouco tempo, né? No original, não tinha essa divisão de capítulo e versículo. Foi feito, tudo bem, está dividido lá em versículo e capítulo, mas é o livro. E, entendendo a revelação dessa maneira, meu irmão,
fica claro o que Deus quer, poxa, para a humanidade, como foi falado, como o senhor mesmo falou. É para a humanidade, toda a humanidade. Luciano, nessa leitura do que você está fazendo, do Antigo Testamento apontando para o cumprimento do primeiro, do Novo Testamento, me faz lembrar uma palestra que nós tivemos aqui, em que nós falamos sobre a Reforma Protestante. Né? A Reforma Protestante, no meu ponto de vista, né, um dos grandes benefícios da Reforma foi a facilidade que o povo teve para acesso, né, ao conhecimento da Bíblia, à Escritura. Mas também trouxe uma facilidade muito grande de se manipular o texto. Logo após a Reforma, você vê que as coisas começam a se ramificar para todo lado, e estamos até o dia de hoje. Com isso, eu quero acrescentar aqui o que o pastor André Alves ele acrescentou, que é de tamanha relevância. Ele falou que é o seguinte: olha, apesar de haver muitas traduções e versões de Bíblia diversas, as editoras, né, hoje em dia, nós vemos isso, têm produzido muitas Bíblias com palavras e ortografias que, sorrateiramente, têm tirado o sentido real, etimológico. Tá? Hoje, em nossas igrejas, já temos muitas Bíblias nas mãos de pastores e ovelhas que já foram tiradas mais de 8.000 palavras que tiram a divindade e a humanidade de Jesus. E muitas outras doutrinas. Infelizmente, que nós estamos observando que aquele texto, o sagrado, né, o inspirado, pela modernidade do texto, pela necessidade, né, dita pelo homem de uma contextualização, está talvez modificando a originalidade e até atingindo nosso próprio comportamento, porque agora, hoje, nós temos talvez textos, eu não vou dizer textos falsificados, mas textos remodelados, né, em colaboração ao que o pastor André falou. Né, entendeu? Eu já vou adiantar aqui, vou dar 2 minutos e meio para o meu amigo Marcos. Você consegue, Marcos, 2 minutos e meio falar sobre isso? Concordar ou discordar do pastor André Alves? Amém. Não tem como discordar, porque essa já é uma realidade. E é uma realidade que bem latente aos nossos olhos. Só não vê quem não quer, irmãos. E se você pesquisar direitinho, ele já tem uma Bíblia que ela vem tirando todos os versículos e passagens que condenam o pecado, condenam o homossexualismo, e por aí vai. Eles estão, na verdade, remodelando. E eu já fiz algumas pesquisas que, muito em breve, essa Bíblia vai ser lançada no mercado, uma nova edição, totalmente contrária à edição que nós temos. E, com isso, você vai ser convidado, entre aspas, a entregar o seu exemplar antigo que você tiver. Então, aqueles que tiverem a Bíblia na mente e no coração deverão guardar os textos originais, porque a coisa vai apertar. Concernente a isso, eu estou elaborando um trabalho sobre liturgia e tive que buscar lá na Didaquê ou na Didaquê, é a mesma coisa. Então, você tem textos dentro da Didaquê, ou Didaquê, a Didaquê, ou tanto faz, a pronúncia está correta, e você encontra textos com mais de 2.000 anos que falam da liturgia, que falam do culto cerimonial, que falam da Santa Ceia, que no final tem a bênção apostólica. São manuscritos, é um compêndio de 50 e poucos volumes. Então, com isso, você descobre que há mais de 2.000 anos atrás, a patrística, eles já seguiam os apóstolos na conduta. Então, o trabalho que eu estou elaborando é dentro de uma liturgia. Então, fui buscar lá atrás para comparar com os nossos dias atuais
e a igreja ainda consegue manter o mesmo padrão de 2000 anos atrás. Isso é lindo. Só que, com o passar do tempo, a coisa foi piorando, mas alguns ainda conseguem manter dentro das escrituras a forma e a conduta correta de se manter de acordo com a palavra de Deus. Agora, que a situação vai apertar, isso não é novidade para ninguém, amém? Luciano, deixa a gente apertar um pouquinho o passo aqui. Nós estamos tratando aqui sobre a inerrância da Bíblia, né? Então, a gente precisa destacar que a base para a nossa crença na inerrância é o texto inspirado, é o texto original, né? Eu não posso pegar esses textos modernos, modificados, e dizer que eles são inerrantes. Porque aí eu pego o que está escrito lá na Bíblia, que toda a escritura divinamente inspirada é apta, né? Mas se eu pego esse texto, que afirma que todo o texto nas laterais, né? Se eu boto esse versículo no meio, e aí eu olho para a direita e para a esquerda, digo que aquilo todinho ali é inspirado e capaz de me instruir, mas se esse texto está dentro de um livro, de uma revisão ou de uma edição, de uma tradução moderna, nesse linguajar, né, modifica o original, é um perigo. É muito grave quando a gente não tem o cuidado de chegar numa livraria, né, para comprar o mais próximo do original possível. Porque hoje você tem Bíblia para jovem, Bíblia para mulher, Bíblia para o pregador, daqui um dia vai ter Bíblia para o divorciado, vai ter Bíblia para o homossexual, vai ter Bíblia para tudo. E tudo vai ter, e não vão tirar esse texto de que ela é inspirada e apta para ensinar, para corrigir. E cada uma com a linguagem diferente. Cada um com a linguagem diferente. Entendeu, Luciano, o que eu estou querendo dizer? A gente corre esse risco de daqui a pouco você estar em cima do púlpito pregando e alguém discordando de você e dizendo assim, não, a minha Bíblia também é inspirada. Mas... Pode falar, pastor? Pode. Só não é inspirada por Deus. Opa, o pastor Marcos, ele trouxe um lado, né? Aí eu vou, e eu concordo com ele que realmente, né, tem aí a Bíblia inclusiva, tira um texto para poder querer calcar, embasar a prática homossexual, do lesbianismo, enfim. Agora, paralelo a essa podridão, a essa lama, tem teólogos assustadoramente de nível assim absurdo, estudaram lá fora, como o Norman Gasley, o Gleison Arche, o Sproul, né? Se me falha a memória, o Sproul até partiu agora há pouco tempo, e outros assim assustadoramente fera demais, que faz um trabalho tremendo, justamente o quê? De manter a fidelidade no texto. Nós temos um aqui nosso, brasileiro, que ele é um dos melhores hebraístas do Brasil e está entre um dos melhores do mundo, que é o Luiz Saião. Ele trabalhou, foram 40 eruditos que trabalharam na tradução da NVI. Ele foi um deles. Não precisava dos outros 39. Estou aqui para poder salientar a envergadura de um deles, tá? Só ele bastava para fazer aquele trabalho precioso, mas foram 40 eruditos. Então, o que eu estou dizendo? Para tranquilizar, nós estamos falando, tem um monte de seminarista ouvindo, né? Inclusive meus filhos, né? Também estão aí. Então, o que acontece? Tranquilizar. Eu li um livro, o nome do livro é A Inerrância da Bíblia. 14 teólogos, o Walter Kaiser Jr., o Sproul, esse livro aí, esse aí, ó. Compre esse livro, meu irmão, livro de cabeceira, esse aí, pastor. Norman Gasley, 14 aí dentro dessa obra aí que vale uma barra, isso é uma barra de ouro.
14, o que é esse livro aí? 14 teólogos, todos eles estudaram fora do Brasil, tem doutorado, pós-doutorado, um monte de mestrado, defendendo a inerrância e a infalibilidade, aqui, ó, do rolo sagrado, aqui, ó, da palavra do nosso Deus. Então, você hoje, você seminarista, nós, eu, podemos com convicção, claro, não estou falando das Bíblias, né, que foi citada, estou falando das nossas Bíblias, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NVI, King James, enfim, temos muitas, né? Com certeza nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Eu quero só para finalizar aqui, dada a importância, preciso falar aqui, pastor Rogério, o que eu passo a dizer agora, a cópia, desde o momento que a cópia ela é fiel ao original, ela tem o mesmo peso de autoridade, eu vou respaldar biblicamente agora, já. Moisés, ele tinha lá as tábuas da lei dada por Deus, escrita pelo dedo de Deus, pelas mãos do Eterno, estava lá, do grande eu sou. Quando ele desce, o povo estava lá, naquela idolatria, aquela nojeira toda lá, né? Bezerro de ouro. Ele, irado, indignado com aquele povo, e não era à toa, ele quebra as tábuas. O texto sagrado, mais lá na frente, o contexto remoto, tem um contexto imediato, que é o texto ali, e tem um contexto paralelo, que nós falamos de contexto remoto, é distante, longe. Diz que Moisés escreveu os 10 mandamentos. Está lá, tem um texto lá que diz isso. O que era aquelas segundas tábuas? A primeira foi escrita por Deus, tá? Pelo dedo de Deus, era o original. Aquela segunda, sabe o que era? Era cópia fiel do original, que ele quebrou. Ele quebrou, as primeiras ele quebrou. Tinha menos autoridade? 1000 vezes não, autoridade igual. Por quê? Porque era fiel ao original. Então, quero aqui tranquilizar, né, os seminaristas, né, meus filhos, nós que estamos aqui, sei que os pastores, claro, o pastor Rogério sabe disso muito bem, pastor Marco também, mas a gente precisa, né, tem muita gente lá fora, o pastor Rogério, pastor Marco, fora dos nossos arraiais, pregando mentira como se fosse verdade. Então, nós precisamos pregar a verdade com autoridade, com ousadia, com sentimento. Então, nós precisamos entender que o que nós temos nas mãos é a palavra do nosso Deus, perfeita. Quando nós vemos um texto com aparente contradição, busque o contexto com calma, tranquilo o cenário, que nós vamos ver que não há contradição. Mais de 31 mil versículos, irmão. Isso aqui não é um folhetinho com algumas folhinhas, não. Mais de 31 mil versículos. Por que não tem contradição? Porque o seu Deus, estou falando para crente em Jesus, para cristão, ele não se contradiz. Um Deus perfeito, a sua palavra é perfeita, meu irmão. Isso não tem, ela não é verdadeira. A palavra de Deus não é verdadeira, ela é a verdade. Por quê? Porque ela é o padrão de verdade, ela é o aferidor. Nós usamos ela para fazer a aferição, para ver o que é certo e o que é errado. A mesma coisa com a ciência. A ciência está em desenvolvimento. Mas quando a ciência, ela acerta, ela falou certo, ela está em coadunação com a palavra de Deus. A Bíblia não tem que se ajustar à ciência. É a ciência que se ajusta à Bíblia. E quando eles acertam, quando eles falam a verdade, está completamente de acordo, em consonância com a palavra de Deus. Deus criou tudo isso, né? Deus criou tudo isso, céu, terra e mar. Então não tem como. Depois que ele cria, eu termino agora, né? Termino agora. Depois que ele cria, ainda diz, e viu Deus que era muito bom. Essa palavra, sabe o que significa essa frase? O que ele viu que era muito bom, tudo que ele criou
estava de acordo com o que ele planejou. Para analisar isso. Então, a ciência não tem como tirar nada do que está na Bíblia. Pelo contrário, cada pá do arqueólogo que vai lá e puxa é uma descoberta. O Stanley Orton, isso que eu vou falar agora, rapidamente, pastor Rogério, depois o senhor tira aí meu tempo mais para frente um pouquinho. Rapidamente, só para não perder o fio da meada. Para agora. O Stanley Orton, o que eu vou falar, eu ouvi do Stanley Orton, tá? Do livro dele. Eu li aqui a sistemática dele, aquela pentecostal. Estou terminando agora a outra, né? Aquela de capa branca, também é a perspectiva pentecostal. Mas o que eu vou falar aqui, eu li dentro daquele calhamaço, aquele catatal, da sistemática do Orton. Ele estava fora do Brasil, não lembro se era um doutorado, ele é PhD em teologia, mas eu não lembro, né? Ele estava estudando lá fora. E lá dentro, imagina o nível do professor dele. E isso, irmão, o seminarista tem que agarrar isso, tem que guardar isso, talhar isso na alma, para fazer uma marca indelével, nunca mais esquecer disso que eu vou falar aqui. Ele imagina o nível do professor dele, irmão. Sabe o que o professor dele faz dentro de sala de aula, do Stanley Orton? Nunca houve, o professor fala, um castiçal com 7 pontas contando com a época de Moisés. Você imagina, irmão? Quantos seminaristas lá, imprudentes, pegaram aquilo e levaram para o púlpito e mandaram. Mas o Stanley Orton, um homem, né, maduro, o que ele fez? Ouviu, ficou quietinho. Passado um tempo, ele que narra isso. Ele fala isso. Ele narrando isso. Passado um tempo, o Stanley Orton vai numa expedição, pastor Rogério e pastor Marco, arqueológica. Ele vai para uma expedição arqueológica. Começa a meter a pá de lá, mete pá de cá, mete pá de lá. O que sai lá de dentro? Um castiçal com 7 pontas. Foram fazer lá os exames, passar naqueles produtos, análise e tal. Contava com que época? Na época de Moisés lá. Meu irmão, é a palavra de Deus, meu irmão. Ele é exato. Ele é exato. O nosso Deus é exato. Então, a boa arqueologia, a boa ciência, nunca vai tirar uma vírgula. Nunca. A boa ciência, boa que faz escavação, né? Arqueologia, a boa arqueologia nunca vai conseguir tirar uma vírgula da palavra de Deus. Amém. Eu estava tentando achar um livro aqui para mostrar para os irmãos, mas depois eu vou ver se eu consigo achar para colaborar com o que o Luciano está falando. Aí eu quero entrar aqui no segundo... Já estamos caminhando aí para 1 hora de bate-papo, e a gente precisa fazer aquela curva já para ir para o encerramento, embora esteja muito interessante, bastante interessante esse bate-papo. A minha preocupação... Oi? Falaram sobre o cânon sagrado também? Falou, o João falou lá no início, ele falou na introdução. O João ele ficou sem internet, e aí saiu, está conseguindo voltar. Mas a minha preocupação com o público hoje, o responsável, o doutrinador, aquele que tem que parar de frente da igreja e apontar o caminho, né? O norte, a bússola é a palavra, a Bíblia. E se a gente não tem o cuidado de, primeiro, crer, porque infelizmente, tem pessoas subindo no púlpito, pregando e não conseguem crer na veracidade do texto bíblico. Infelizmente, alguns profissionais do Evangelho utilizam a Bíblia para seus próprios interesses. Aí nós temos pessoas dando palestras motivacionais, pessoas trazendo mensagens coach, pessoas utilizando tudo quanto é tipo de... a Bíblia para tudo quanto é tipo de objetivo. Mas se esquece
que o objetivo central da Bíblia é a salvação. Eu não discordo de você poder usar a Bíblia, tá, para empregar outros conteúdos, desde que haja cuidado, desde que haja a participação do Espírito Santo naquilo, porque senão o texto ele perde o sentido, né? Não vai fazer eu ler a Bíblia ou ler qualquer outro livro secular, né? Então, a minha chamada de atenção agora é porque nós temos seminaristas participando, nós temos pastores participando, dirigentes de igrejas, né? Pessoas que desejam estar à frente de grupo, nós temos líderes jovens, nós temos pessoas líderes de célula assistindo, outros vão assistir depois. E aí, o chamado agora, né, o que a gente precisa ressaltar é o cuidado para que não fujamos daquilo que é o texto divinamente inspirado, né, porque é ele que vai dar o norte. Eu falei na igreja terça-feira, né, eu dei uma palavra lá na igreja matriz terça-feira, eu falei isso, o que o mundo espera de nós, o testemunho que o mundo espera de nós, não é o testemunho de um passado. Ninguém quer saber que eu sou ex aquilo, ex isso. Isso não interessa para o mundo. O que eu tenho que refletir é a esperança da glória. Eu tenho que, hoje, aqui, ser o reflexo do meu futuro. Porque senão eu não consigo levar essa, entre aspas, essa empolgação do evangelho. Porque ser ex-fumante, no mundo também está cheio de ex-fumante. Ex-drogado, também está cheio de ex-drogado lá. O que o mundo precisa ver em nós e ter em nós a referência é do plano da salvação. Né? Entender o plano da salvação por meio das nossas vidas. E aí a nossa leitura só pode ser baseada no texto bíblico, no texto sagrado. E aí, quando a gente assume a frente da igreja, quando a gente assume a função do púlpito, né, do doutrinador, para ministrar, né, para ensinar, quem rege esse conteúdo de ensinamento é o texto sagrado, o texto bíblico. Então, a gente tem esses grupos aí para encerrar, apontando ou orientando os irmãos para que não perca o foco. Não perca essa perspectiva de, primeiro, ter o cuidado de ter em mãos uma boa Bíblia, o texto que ele esteja ligado à fidelidade do original, né? Deixar um pouco de lado essa pós-modernidade do texto e ter a preocupação de conferir junto com o Espírito Santo se o que está sendo falado vem realmente da parte de Deus. Porque é muito complicado quando nós, pela vaidade humana, deixamos os nossos próprios interesses dar a interpretação do texto. E isso não pode acontecer. A lei de Deus para o homem está contida ali. Não há mais nada que se possa ser dito ou acrescentado do que já está registrado. Então, a nossa preocupação hoje, seminaristas, obreiros, pastores, focar o texto bíblico, entender o texto bíblico, estudar o texto bíblico, aplicar, para poder a gente não ter piores situações no futuro próximo. Ô, pastor Rogério? Oi. Posso, dentro do que o senhor está falando aí, dar uma palavra rápida? Claro, você tem 2 minutos e meio. Eu acho que é interessante, dentro do que o senhor está falando, ver a importância que Jesus e os apóstolos deram à palavra, à Escritura Sagrada. Nós vemos, por exemplo, que Jesus estava, o cabeça da igreja, salvador do corpo, o Emanuel, o nosso Deus, o nosso Jesus, estava ensanguentado, embora nenhum dos seus ossos tenha sido quebrado, ele foi dilacerado por nós, e naquela condição, naquele madeiro, ele não abre mão do rolo sagrado, das palavras de Deus, da Escritura Sagrada. Ele poderia falar qualquer coisa. Ele lá naquela situação, crucificado naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota,
lugar da caveira, fora dos muros de Jerusalém, na ocasião depois. Naquela ocasião, o Gólgota aconteceu que nós chamamos da terceira ampliação dos muros. Passou a estar dentro dos muros de Jerusalém, mas naquela ocasião está do lado de fora. Milhares e milhares de pessoas viram aquela cena. Ele poderia usar várias frases, mas quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22, verso 1. A palavra de Deus tinha tanta importância para ele que naquela situação ele cita um texto do Antigo Testamento. Agora ele vai entregar o seu espírito voluntariamente, ele vai morrer voluntariamente, ele vai se entregar a Deus Pai. Ele podia usar qualquer expressão, ele vai citar o Salmo, mais uma vez. Ele vai partir com as Sagradas Escrituras nos lábios. As últimas palavras de Jesus aqui na terra, ele morreu com essas palavras. Em tuas mãos entrego, ou encomendo o meu espírito. Ele está citando o Salmo 31, verso 5. É por acaso? Claro que não. Ele que era o verbo encarnado, que tabernaculou entre nós, que habitou entre nós, ele estava imerso na palavra de Deus. A importância que ele deu às Escrituras. Isso não é exemplo para nós, ele é o nosso padrão, o nosso referencial. E o apóstolo Paulo, ele lá em Corinto, capítulo 5, capítulo 15, ele vai mencionar ali o texto, segundo as Escrituras. Aí ele menciona, segundo as Escrituras. Ele era um erudito, mas ele não abria mão da palavra de Deus. Quer dizer, nós devemos, então, andar nessas mesmas pegadas, seguir esses mesmos passos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, o valor que eles davam à Escritura. O apóstolo Paulo, esse texto aqui, eu queria ler os demais, mas eu não tenho tempo, mas esse eu quero ler. Segunda Coríntios, aí eu passo para o senhor, pastor, um versículo só. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, só o versículo 2. Um versículo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Meu irmão, o que ele usava, o que ele manejava para manter a pureza da igreja, a igreja como uma virgem pura. Porque nós sabemos que depois que o nosso Deus nos arrebatar, haverá um casamento entre a virgem e o noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a responsabilidade do líder, do pastor. Nossa, nós que estamos aqui, do Johnny, né? Será, querendo bom Deus, pastor também, pastor Rogério, pastor Marcos. Nossa responsabilidade com essa palavra, que é a palavra de Deus, manter a igreja como uma virgem pura. Por quê? Porque haverá um casamento depois do arrebatamento lá, bodas do Cordeiro, um casamento com o noivo. É a nossa responsabilidade. E não tem como manter uma igreja virgem pura sem Bíblia, sem alimentar o povo. Aqui tem nutrientes de A a Z para a ovelha, para a igreja. Não tem como. Se nós abrirmos mão de alimentar o povo com a palavra, corremos o risco, irmãos, infelizmente, de essa igreja não ser uma virgem pura. Não vou usar o termo, né? Mas vocês entenderam. Ao contrário de ser uma virgem pura, né? Infelizmente, ir para o outro lado. Deve estar corrompida. Né? Impura. Johnny consegue voltar aí, Johnny? Estão me ouvindo direito? A internet está uma bênção hoje. Estão ouvindo. Tá, né? Tá te ouvindo. Então,
Luciano estava falando aí da nossa responsabilidade, e eu lembrei, assim que eu e Suelen assumimos o departamento jovens, adolescentes ali da igreja, a Suelen teve um sonho, e no sonho Deus falava com ela, eu quero pressa na palavra, tipo assim, Deus cobrando para a gente colocar a palavra para os jovens. E aí Deus colocou no meu coração o EJ, que é um encontro jovem, mas não é um encontro jovem de louvor, não. O encontro jovem é estudo jovem que a gente faz com eles, e é só palavra, 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 palavra. E isso aí foi trazendo uma unidade na gente, e assim, não é soberba nada não, mas o grupo, a partir desse EJ, desse estudo, o grupo começou a crescer, 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 e para honra e glória de Deus, uma coisa que era assim, 5 jovens, hoje em dia já quase 40, né, Sara? Já está quase 40 jovens para honra e glória do Senhor. Mas isso com muito trabalho, não é à toa, não. É palavra, é oração, e tá maneiro. E naturalmente, né, Marcos? Naturalmente, quando se aplica o texto sagrado, produz o resultado. Né? Se há o interesse, né, dos que estão presentes em conhecer a verdade, há também o resultado positivo em relação a essa busca. É interessante. A carta aos Hebreus define tudo que os irmãos têm falado. 4:12, porque a palavra é viva e eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A grande dificuldade hoje, para muitos líderes, é que não ministra-se mais a palavra. Pregam-se um evangelho morto, um Cristo que morreu e não ressuscitou. Eu acho que a impressão que a geração de hoje tem é de Deus barbudo, cansado, idoso, numa cadeira de roda, que passou o cargo, a administração do universo toda para o filho e não quer saber de mais nada. Deus é e sempre será eternamente Deus. E com isso, cabe-se, na primeira live que eu participei, falando sobre a noiva, eu havia dito isso, que dificilmente, hoje, você vai encontrar uma igreja com um líder que possa dizer: o culto de ensinamento na minha igreja, ou nos moldes antigos, o culto de doutrina na minha igreja enche mais do que os de domingo. É quase impossível um líder hoje, na atualidade, fazer isso. E há 30 anos atrás era o inverso. O povo tinha sede de Bíblia, tinha sede da palavra, e a coisa era diferente. Embora isso pesa-se muito. Há 30 anos atrás, os termos teológicos não eram os mesmos, a forma de ensinar não era a mesma, o que o tataravô ensinou passou para o bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, e que chegou a nós totalmente errado, dentro de uma linha de interpretação, dentro de uma hermenêutica, de uma exegese, fiel ao texto, ser fiel ao texto. A interpretação é como já foi falado aqui, é para o meu bel prazer. Eu interpreto do jeito que eu quero interpretar e pronto. Caindo dentro de um padrão. A igreja é minha e eu ensino do jeito que eu acho melhor, ou seja, me favorecendo. Naquela velha notícia, ou naquele velho padrão, somente com o objetivo de sugar a gordura da ovelha. E com isso, tem crescido uma geração fraca, pouca de Bíblia. Os altares são mensagens, como já foi falado também, egocêntricas, cheio de coach, massageamento de ego profundo. Não se prega a verdade, não se prega um evangelho genuíno,
que salva, que liberta, e com isso a geração caminha assim. A necessidade do ser humano está simplesmente, eu vou, e se chegar ali a mensagem não me agradar, eu vou para outra, porque na outra lá me agrada, eu choro, me emociono, eu pego fogo no domingo, na segunda eu só tenho cinza, mais nada, só tenho cinza. E aí como é que faz? Aí vem uma geração que procura estudar, procura ler a Bíblia. A Bíblia em si, irmãos, ela não precisa de nada, não. Primeiro, que ela não é antagônica. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. E tem mais, ela sozinha, ela flui, ela é fiel e verdadeira. Eu trabalhei um bom tempo no sistema penitenciário. E eu falei isso, eu estava dando aula hoje. Eu tomava conta de 22 detentos no meu plantão. Lembra daquele Novo Testamento, aquele pequenininho, azul, cinza? Gideão. Sumiu, né? Aquele miudinho. Instruído pelo Gideão. Havia um detento que ganhou um daquele numa visita e todo dia ele arrancava uma folhinha daquela. Eu não participei, eu ouvi esse testemunho. E ele arrancava uma folhinha daquele Novo Testamento e apertava a maconha para fumar. Fumou muita maconha. E ele ia apertando, acendia um cigarro de maconha e fumava. Um belo dia, eu não sei qual foi o texto que ele leu, tá? Mas Deus não se deixa escarnecer. Um belo dia, o testemunho é verídico, isso, ele conta que ele, antes de acender um cigarro de maconha, ele parou para ler. Nunca parou para ler, de repente ele parou para ler. E naquele momento, pelo que ele leu, não sei qual foi o texto, ele começou a chorar e entregou a vida a Jesus através do que ele havia lido. Foi alguém lá evangelizar ele? Não. Foi a própria palavra que falou com ele, que estava escrito. Então, precisa de alguém ficar falando um montão de abobrinha em cima dos altares aí. A maior derrota que a igreja tem vivido hoje é a falta de mensagens expositivas, mensagens que apontam para o texto e que lá direto ao coração do ser humano. Enquanto os nossos altares não voltarem a arder e as nossas mensagens não incendiarem, é melhor você tacar fogo nos seus esboço. É seu esboço, irmão. Se seu esboço não acender o povo, taca fogo nele. Entendeu, irmão? É o que nós precisamos hoje. Joelho, oração e pedir misericórdia a Deus para os nossos púlpitos voltarem, serem cheios novamente da unção de Deus. Através de quê? Não é de pula-pula, gritaria, luz, globo parecendo um show na igreja. E olha que eu não estou nem me referindo à igreja branca, azul, amarela, preta. Pinta do jeito que você quer, desde o jeito que Deus esteja no seu altar. Que a palavra seja prioridade. Prioridade. Aí a gente volta àquela questão. Muito louvor, muita adoração. Dá 10 minutos para o pregador que saiu daqui de São Gonçalo. Vai pregar em Xerém. Aí ainda fala assim para o cabra. Fica à vontade. 10 minutos. 10 minutos não dá nem para fazer uma introdução bem feita de um texto. 10 minutos. Mas eu falo pouco. Nós viemos agora de congresso lá em Caxias. Falo pouco. Nós viemos lá de Caxias, falei para o pastor assim, era Santa Ceia, confraternização, o campo todo estava lá, caravanas de Santa Isabel, Laranjal, Manilha, Rio, Baixada, Rio Petrópolis, era ônibus, banco, casa lotada. Eu falei, pastor, consagração de Eugênio Santa Ceia, confraternização. Eu cheguei, pastor, quanto tempo eu tenho? 40 minutos? Ele, não, meu filho, você tem 1 hora. Fica à vontade. Então é isso. Acho que 30 minutos dá para você fazer
deixar Deus te usar, irmão. Mas é isso que nós precisamos. E detalhe, para fechar a minha fala, as nossas mensagens hoje estão cheias de filosofia. O povo sobe no púlpito hoje para mostrar conhecimento. Mas conhecimento só não basta, irmão. Tem que ter comunhão com Deus, vida no altar. Se não fosse assim no passado, aqueles que não tinham conhecimento que nós temos hoje, como é que Deus operava? Na simplicidade, no joelho, no jejum, na lágrima. Cada culto era um culto diferente. A gente ficava tentando descobrir qual foi o culto mais intenso. Hoje, a gente nem lembra mais. Não lembra. Batismo com o Espírito Santo. Não vou nem falar em batismo com o Espírito Santo, que virou elefante branco. Ei, Marcos, deixa eu pegar um gancho aí. Deixa eu pegar um gancho aí, Marcos. Amém. Ei, Marcos, hoje, sim. Hoje eu estava trabalhando, aí eu costumo, eu trabalho numa imobiliária, né, e ali atendendo o pessoal e fico, às vezes, boto fone de ouvido, ouvindo louvor, estava trabalhando e meditando, né, tentando assim, compartilhar o trabalho, mas manter diariamente comunhão com Deus, através do louvor, ouvindo uma palavra. E aí me veio um questionamento que eu queria deixar aqui, né, pegar esse gancho aí, eu quero deixar para a gente pensar um pouquinho, né, pensar rápido, dentro de 30 segundos. Né, porque 2 minutos e meio aqui tá estendido demais. Vamos para a partir de 20 segundos. Como que a gente pode... Como que a gente pode provar? Como que a gente pode provar que Deus está presente no culto? Entendeu? Deus está presente? Como evidenciamos a presença dele? Pode falar? Não. A gente vai discutir isso aqui, não. Tá? Já está aí com 1h37 de bate-papo. Mas eu só ia dizer, Deus não está. É só isso que eu ia falar. Não está. A presença está aqui. Está nada. Está nada. Se a presença tivesse, ninguém ficava em pé num culto. Não está. A verdade é essa. Isso é força de expressão. Dentro do tema da bate-papo hoje aqui, dessa live, né, sobre a inerrância da Bíblia, nós fizemos aí uma introdução, né, o nosso diácono Jones, ele fez uma introdução trazendo a origem da Bíblia, né, desde lá dos materiais, da aplicação da palavra, do termo, né, e nós passamos ali pela formação tão superficial, mas passamos pelo contexto histórico, aplicação de profecias, cumprimento dela, a origem da fé, né, e chegamos até os nossos dias. E aí eu queria que a nossa palavra de encerramento, cada um fosse bastante conciso, tá, na sua palavra de encerramento, tá, trazendo um breve resumo sobre a importância de se ter no coração a inerrância da Bíblia, porque ela precisa ser a nossa fonte, né? Ela precisa ser a nossa bússola. E se a gente sai dela, a gente está literalmente perdido. Tá? Então, aí começando... Tá. Não, deixar... Vamos lá. Deixa eu só deixar um versículozinho aqui, encerramento aí. Apocalipse 21, versículo 6. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O que eu tenho observado é que, vamos lá, água tem. A gente tem culto de doutrina, a gente tem consagração, culto de libertação, culto público aos domingos. E o que está faltando? Eu falei isso, foi lá em Santa Isabel, se não me engano, pastor Maurício. Está faltando sede. As pessoas não têm tido sede. E por não ter tido sede,
não bebe da água. A água que é a fonte da vida, Jesus. Eu encerro, assim, minha participação. Amém. Luciano, deixa aí o seu... Eu acredito, a gente constata essa realidade, né, que o nosso pastor Marcos bem colocou, né, o Johnny, isso é uma realidade. Mas eu acredito que, para mudar essa realidade, em algum momento a coisa desandou. E alguém não atentou para esse desandar e, infelizmente, essa frieza adentrou os nossos arraiais, nosso acampamento. Então, uma vez que isso está constatado, nós precisamos reagir, fazer algo. Nós mesmos, né? O irmãozinho Luciano, né? Os pastores, nós mesmos precisamos fazer algo. Eu acredito que isso começa dentro do nosso lar, com os nossos filhos, conversando com a nossa esposa, conversando com os nossos netos, mantendo os princípios da nossa fé. Nós somos assembleanos, somos de escola arminiana clássica. Mantendo os princípios da nossa fé dentro dos nossos lares, ensinando as nossas crianças dentro da Assembleia de Deus, dando uma orientação, se a nossa esposa é quem dá aula para as crianças, orientar elas, falar sobre batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas com as crianças, atualidade dos dons espirituais, claro, né, com um método elaborado para a criança, com jeitinho, pintura, mas por quê? Porque como a igreja foi condicionada a essa frieza, ela pode ser condicionada ao que já foi um dia. Precisa passar por uma reforma dentro da nossa igreja. E isso está constatado? Tranquilo, mas o que eu vou fazer? Eu preciso fazer isso. É um trabalho de formiguinha. Eu preciso olhar para trás. Olhar para trás em que sentido? Qual é a igreja que é meu referencial? A igreja de Atos dos Apóstolos. Era uma igreja o quê? Que orava, jejuava, mantinha ali a comunhão entre os irmãos, o batismo nas águas, a ceia, batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Isso não só aconteceu em Atos 2, aconteceu em Atos 8, quando Filipe desceu lá a Samaria, aconteceu em Atos 10, dentro da casa de Cornélio, tá? Era familiares dele, não tinha pessoa de outras nações lá não. Cornélio e sua família, estava lá dentro. Aconteceu em Atos 19, de novo, quando aqueles estavam lá, aqueles discípulos só conheciam o batismo de João nas águas, e Paulo fez eles conhecerem o batismo com o Espírito Santo. Então, nós precisamos condicionar a igreja a essa realidade que já aconteceu, né? Condicionar ela, e essa igreja, para voltar a ser o que foi um dia. A igreja de Atos dos Apóstolos, pastor Rogério, era uma igreja que tinha qualidade e, pasme os senhores, tinha quantidade. Tá lá. Era o quê? Era 120 irmãos aproximadamente. Estava lá no cenáculo, lá, Maria, mãe de Jesus, estava lá, chorando, buscando, invocando, gemendo, pedindo o batismo do Espírito Santo. Estava lá, Maria estava lá também, junto com eles. 120. Com a pregação de Pedro, de 120 passou a quase 3.000, e um pouco mais adiante de 3.000, quase 5.000. Que isso, irmão? Uma igreja que tinha qualidade e quantidade. Então, há como nós, cada um de nós, é um trabalho de formiguinha, dentro dos nossos arraiais, dentro do nosso contexto, nosso cenário, né? Dentro de cada congregação nossa, fazer o nosso papel e ir condicionando a igreja. Qual é o problema? É que hoje a facilidade de informação é grande. Entra coisa boa? Legal, isso é bom. Mas entra muita coisa ruim. Se nós não nos posicionarmos, isso não tem coadunação bíblica. E nos posicionar, meu irmão, nós nunca, infelizmente, falo isso com alegria não, falo com tristeza, vamos voltar a ser o que já fomos um dia.
O que nossos avós foram lá, aqueles assembleanos lá, que criança era batizado no Espírito Santo, que uma irmãzinha começava a falar em línguas lá e não era chocarrice, meninice não, falando em línguas lá na ponta, aí a outra lá do outro lado, um outro lá do outro lado, começava a interpretar, falava em língua lá em mistério, o outro falava em português lá do outro lado. Aí a igreja toda, ó, aquele temor, né? Hoje em dia, irmão, cadê o temor? Estão falando em línguas aqui, ou estão andando, chamando, assobiando, olhando no celular. Então, irmãos, a coisa desandou, nós precisamos trazer, claro, né? Trazer pela palavra os trilhos. Vai ser fácil? Trabalho da noite para o dia? Não. Mas não está constatado o erro? Nós precisamos, então, condicionar a igreja. E é possível. É possível. Amém. Né? Amém. Irmãos, vamos fazer aqui nosso encerramento. Tá? Quero agradecer aí a todos que participaram. Tá? Nós estamos aí contando com a presença, registrando aí a presença do pastor Elias. Né? Ele entrou bem mais cedo, não deu tempo de falar, destacar a presença dele aí, mas tecer alguns comentários aqui. Pastor Genivaldo também, um amigo lá de Sacramento. Tá? Outros irmãos que também fizeram seus comentários. É sempre importante os irmãos compartilharem o nosso canal, participarem sempre. Nós estaremos aqui toda quinta-feira, nesse horário, a partir das 10 horas. E vai ter sempre um assunto interessante. Tá? Então, agradeço ao Luciano, o evangelista Luciano, que atendeu nesse nosso convite. Teremos ele aqui outras vezes. Pastor Marcos também, brigadão, meu amigo. Vamos ter outras vezes também a sua presença aqui. Johnny também vai estar mais frequente também. E Amém. Nesse encerramento aqui, eu quero pedir a pastor Marcos para fazer essa oração. Tá? E vamos estar encerrando, para não ficar muito longo. Tá? Mas brigadão a todos. Que Deus abençoe quem está aqui comigo, Obrigado, ao vivo, quem está em casa, quem também vai assistir também depois, né, posteriormente. Deus abençoe a todos. Pastor Marcos. Amém, irmãos. Obrigado. Foi um prazer estar com todos aí. Foi uma honra, como sempre. Amém. Vamos orar, que eu estou com 5% aqui de bateria. Então, eu quero agradecer a todos os que estão participando aí, que estão escrevendo, mandando mensagem. Pastor Elias, nosso abraço. Pastor Genival também. Um amigo, já estivemos lá pregando naquela terra lá, uma benção, ali no Sacramento. Vamos orar, irmãos. Forte abraço, irmãos. Soberano e eterno Deus. Graças te damos nessa noite por tua bondade, por vossa fidelidade, por tua misericórdia para conosco, que o teu Espírito Santo continue ministrando na tábua dos nossos corações a tua palavra e que esta chama, meu Deus, continue acesa em nossos corações. Que por onde passarmos, possamos verdadeiramente manter acesa a chama que um dia incendiou a nossa alma e os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra em nós, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Forte Obrigado, abraço. Glória a Deus. Até uma próxima. Foi um prazer. Prazer. Glória.
Música